E no vídeo de hoje o Boss vai acompanhar a gente de novo e a gente vai falar sobre média móvel e o poder que ela tem para a gente tomar algumas decisões com relação ao preço. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, estamos de volta aqui no TrendView. A gente vai olhar um pouquinho o gráfico do Bitcoin de novo, de um dia. Aqui eu tenho três médias móveis que eu olho, a de 20, a de 100 e a de 200. Quando você olha as médias móveis aqui, e eu sempre uso, você tem médias móveis exponenciais, que é a EMA, e as médias móveis normais. Qual que é a diferença? A exponencial, ela dá um peso diferente para os últimos candles. Então, o candle 200, ele tem um peso menor do que o candle 1, quando você olha da direita para a esquerda. Ou o candle 1 lá, né, se você olhar da esquerda para a direita, tem um peso menor que o candle 200. Os candles mais recentes, ele tem um peso maior na hora que a gente faz o ponderamento da média móvel. E para que serve a média móvel? Para a gente acompanhar o preço e olhar em momentos que o preço passa para baixo da média, essas médias começam a funcionar como resistência. Vocês podem olhar aqui que a média de 20 serviu como um bloqueio do Bitcoin nesse período de bear market que veio, ele tentou passar e era uma média que ele não conseguiu romper. Quando ele rompe bem aqui, se vocês olharem, ele começa a se tornar meio que um suporte, ele foi, só que ele não se sustentou, caiu de novo e ele volta a se formar a resistência. E aqui começa a beleza de todas as análises que a gente está fazendo. Então aqui já era um ponto de suporte e resistência que a gente traçou no vídeo anterior. Então eu estou deixando a playlist de análise técnica sempre aqui para você olhar todos, porque vai ser uma combinação de tudo que a gente está aprendendo para você tomar uma decisão. Aqui já virou e a média de 20 começou a virar resistência, é uma força muito maior para o preço quebrar. Então ele veio, não conseguiu, caiu. Aí a média de 20 já começou a ficar sozinho, sem ter um ponto aqui de resistência, como é do passado. Então ficou mais fácil para ele perfurar. Ele perfurou, veio, subiu, não se segurou, caiu de novo. Tanto a resistência não virou suporte, como a média de 20 também não virou suporte. Passou para baixo de novo, começou a ficar preso aqui de novo na média de 20. Aí aqui ele conseguiu sustentar. Antes do fiasco da FTX, o preço já estava virando a média de 100 como resistência e olhando aqui a média de 20 como suporte, dentro de uma zona que a gente já tinha estabelecido de suporte e resistência. Então as médias, eles são zonas intermediárias de suporte e resistência. Você olha o preço para estar olhando isso. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, quase que eu tiro a linha do lugar ali. Vamos voltar aqui para frente para a gente olhar. Nesse momento, as médias estão muito longe de se tornarem um suporte. Então, a gente está bem longe daqui. Eu tenho o TrendView grátis, então para mim falta algumas coisas aqui. A gente vai falar quais são as médias a serem usadas. As médias mais poderosas a longo prazo, 100 e 200. Então quando você olha dia, quando você olha horas longas, 4 horas, tudo mais, 100 e 200 são médias muito poderosas a se olharem aqui como grandes suportes ou grandes resistências. Aqui eu coloco uma média de 20 para dar uma quebrada, mas uma média intermediária que poderia se usar muito bem também é a média de 50. Então é uma média que ela começa a ser um balizador do longo prazo com 100 e 200 com o médio para curto prazo. E aí você tem a diferença de duas médias rápidas, a de 8 e 20 ou de 9 e 21. Vai muito do gosto do freguês. 9 e 21 são médias rápidas,
que eu gosto de usar em gráficos de minuto. Vamos lá para a Gate.io. Estamos aqui na Gate.io, estou com a Matic aberta aqui, então ó, aqui na Gate.io, deixa eu fechar um pouquinho, eu uso a de 9, 21 e 50 como balizador. Então a de 9 sendo a mais rápida, a de 21 a branca aqui sendo uma média, e 50 mais longa para ser um suporte, uma resistência maior. Essas médias funcionam muito bem quando você vai fazer trades curtos. Então aqui de 100 e 200 não é algo que você vai pegar. Por exemplo, aqui ele varou as resistências e depois a gente vai falar de banda de Bollinger, né? Mas eu sigo aqui também uma coisa interessante. Elas servem de suporte e resistência e mostram uma tendência de preço, que é o que a gente vai falar agora. Então, médias de 9,21 ou 8,20, só façam essa combinação, 8,20 ou 9,21. Não misturem muito, 8,21, 9,20. Façam essas combinações. São muito importantes para tomar uma decisão. Então, se você pegar aqui, ele caiu e conseguiu manter uma resistência aqui, mudança de preço, ó. E aí ele veio, as médias não se tornaram resistências, ele furou, subiu, perdeu a média mais rápida aqui, mas a média de 21 veio segurando o preço e o preço continuou subindo. A hora que ele perder a média mais longa aqui, provavelmente muda uma tendência de queda. Nesse momento, uma tendência de alta, para você estar pegando aqui. Voltando para o TradingView, então para a gente revisar, qual que seria o ideal aqui para mim no TradingView? 8,20 ou 9,21, 50, 100, 200. Ter as 5 médias aqui mesmo no gráfico de um dia. Por quê? Porque além de ser suporte e resistência, as médias elas mostram uma tendência. Ó, se a gente olhar elas voltadas para baixo, a gente vê que é uma tendência de baixa. Quando você vê uma média voltando para cima aqui, ó, por isso que é interessante você ter a 5. Quando você tiver 4 médias apontando para baixo e uma apontando para cima, provavelmente a mais longa, normalmente que ela está para baixo, ainda você não tem uma reversão de tendência, não tem um sinal de possível reversão de tendência. Aqui nessas médias que eu estou olhando, a mais rápida já virou para cima, a do meio já está apontando para cima e a mais longa está estabilizando, ou seja, dando sinal de não queda. Então isso mostra uma tendência de reversão, de alta. Então a gente vai começar a ter uma tendência de reversão. Se a gente tivesse aqui a média de 8 e de 50, elas estariam também apontando aqui junto com a de 20 para cima. Então você começa a ter 4 médias subindo e uma média estabilizando. Isso mostra uma tendência de reversão. Quando essa tendência ela vai se tornando mais forte, quando as médias mais rápidas vão passando a média mais longa e ela vai ficando para baixo. Ainda a média mais longa, ela mostra um sinal de queda, ainda não é uma estabilização. Você não tem as médias mais rápidas passando pela média mais longa. Então, aonde a média mais longa está, é que mostra a tendência. Ainda é uma tendência de baixa, que começa um sinal de reversão por essas médias. Então, se a gente olhasse aqui as outras, a de 8 estaria bem aguda, a de 20 está aqui, a de 50 também estaria entre a de 100 e 20 aqui. Então, seriam 4 médias apontando para cima. Só que agora começa essas médias a passarem as médias de 200. Se o preço continua numa tendência de alta e passa, e a média de 200 ela começa a descolar para baixo e começa a subir, aí a gente fala que a gente está entrando aí num período de bull market, que a gente vai conseguir passar por isso. Então ela é um sinalizador de tendência. Da 5, onde 4 tiver apontado, é porque a força do mercado está maior para baixo ou para cima. Se lateralizar todas, é porque a gente está de lado. E se estiver subindo, é porque a gente vai estar subindo. Bom, pessoal, voltando para mim aqui. Então, importantes para a gente ter um resumo aqui de médias móveis. Usar exponencial eu acho melhor do que a média móvel comum. São 5 médias para se usar. Se você conseguir colocar as 5 no gráfico, independente do tempo do gráfico, eu acho importante. Se você tiver ali um TradingView melhor, ou mesmo operar em outras ferramentas, mas a combinação é 8,20 ou 9,21,
50 como moderadora, 100 e 200 para períodos mais longos e mudanças de tendência mais consistentes. Então, quando essas mudanças começam a aparecer, elas já começam a contar para cima, são mudanças mais duradouras do que as médias mais rápidas. Elas oscilam, elas viram mais rapidamente. É como se a gente falasse aqui numa Ferrari andando aqui embaixo e um caminhão aqui em cima. Ele demora para virar, demora para fazer as coisas, mas quando vira ele estabiliza e vai mais tempo naquela lá. Então as 5 combinações são muito importantes. São pontos importantes de resistência e suporte quando o preço está atravessando essas médias para tomar decisão de compra e venda, junto com os nossos pontos de suporte e resistência visto no vídeo passado. E eles mostram tendência quando você tem a maioria das médias apontando para cima ou para baixo. Normalmente a média mais lenta ela demora mais para virar a tendência. Quando as outras começam a forçar a tendência de subir, porque ela vai subir. E aí quando você tem o contrário também, a média mais rápida tentando mudar a tendência, que é a de 8 ou a de 9 ali, ela é a mais fraca por enquanto. Até ela fazer a de 20 virar, a de 50, a de 100 leva mais tempo. Então ela está brigando para trocar uma tendência de movimento, seja de baixo, de alta ou lateralização. Ela está brigando para fazer isso, mas por enquanto ainda ela é sozinha. Ela precisa começar a movimentar as outras médias, e a hora que as outras médias começam a apontar junto com ela, significa uma mudança de tendência. Sempre que o preço perder, por exemplo, a 8 ela está mostrando uma mudança de tendência, então ela está em cima, ela é uma zona de suporte. Enquanto ela continuar sendo uma zona de suporte e o preço não perder ela vai movimentar as outras. E isso funciona também. Ela vai ser uma zona de suporte. Rompeu isso daí e foi para baixo, provavelmente você deve ter uma mudança de tendência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E se não está inscrito, se inscreve no canal para receber todos os vídeos. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!